O primeiro passo é alterar o alimento nos seus componentes químicos, então absorver esses compostos para dentro das suas células. Esse processo é chamado de digestão. Uma vez dentro das suas células, o processo de tornar aquele alimento em energia útil começa pela respiração celular. O processo de digestão resulta em carboidratos e outras moléculas sendo removidos dos alimentos consumidos e transportados pela corrente sanguínea. Dali, os nutrientes como carboidratos e glicose sairá do sangue pelas paredes dos capilares e entra nos tecidos. Uma vez dentro da célula, a respiração celular irá oxidar completamente a molécula de glicose, liberando elétrons de alta energia. O objetivo geral é produzir ATP, uma forma de estocagem de energia para a maioria das células. A respiração celular é um processo de 4 etapas que começa com a glicólise. Glicólise literalmente significa partir açúcares e é o primeiro passo da respiração celular. Ocorre no citoplasma das células e a glicólise ela consiste em 2 fases distintas. Uma fase de investimento energético e uma fase de colheita energético. Na fase de investimento, 2 moléculas de ATP transferem energia para a molécula de glicose, formando um composto de 6 carbonos ligado a 2 grupos fosfatos. Essa molécula ela se parte em 2 e a fase de colheita energética começa aí. Durante essa fase, as moléculas de 3 carbonos são convertidas em piruvato e ATP. A glicólise é uma reação de 10 passos, que envolve atividades de múltiplas enzimas. Nesse processo, um total de 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas carreadoras de elétron de alta energia, o NADH, são formadas. Quando o oxigênio está presente, as moléculas de piruvato e NADH entram na mitocôndria e o próximo passo da respiração celular começa. A próxima etapa da respiração celular envolve o movimento do piruvato para dentro da mitocôndria, onde ele será oxidado. Cada molécula de piruvato é convertida em um composto chamado acetil-CoA. No processo de oxidação do piruvato, elétrons são transferidos para o NAD+, produzindo NADH, e um carbono é perdido, formando o dióxido de carbono. O próximo passo é chamado de ciclo do ácido cítrico, que também é conhecido como ciclo de Krebs. Aqui o acetil-CoA ele se ligará a um composto iniciador chamado de oxalocetato. E através de uma série de reações enzimáticas do tipo redox, todos os carbonos, hidrogênios e oxigênios do piruvato acabarão como dióxido de carbono e água. Essa via metabólica é chamada de ciclo porque o oxalocetato é o iniciador e é regenerado ao final do processo. Para cada molécula de glicose que entra na glicólise, o ciclo roda 2 vezes, uma para cada piruvato que entra na mitocôndria. Durante a oxidação do piruvato e o ciclo do ácido cítrico, um total de 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATPs e 6 CO2 para cada molécula de glicose é formada. Para compreender como a maior parte da energia é produzida pela respiração aeróbica, nós precisamos seguir o caminho do NAD+, do NADH e do FADH2, até o próximo estágio, a cadeia de transporte de elétrons. A cadeia de transporte de elétrons consiste em uma série de carreadores ligados à membrana da mitocôndria, que passam elétrons uns para os outros. À medida que os elétrons são transferidos entre as proteínas da membrana, a mitocôndria é capaz de capturar a energia e usá-la para produzir moléculas de ATP. As proteínas da cadeia bombeiam íons hidrogênio pela membrana e quando os íons hidrogênios fluem de volta pela membrana através de um complexo de ATP sintase e o ATP é sintetizado pela enzima de ATP sintase, o oxigênio ele age como aceptor final de elétrons, aceitando elétrons e o oxigênio é reduzido para formar a água como um subproduto da cadeia de transporte de elétrons. Todos os carreadores de elétrons de alta energia dos estágios anteriores da célula levam seus elétrons para essa cadeia. Aqui é onde a maior parte do ATP é produzido. Na respiração celular, um total de aproximadamente 32 a 36 moléculas de ATP. Resumindo, nós vimos como os 4 estágios de respiração celular são responsáveis por converter a energia encontrada na molécula de glicose em ATP.
a bateria energética da célula. Em média, 36 moléculas de ATP são produzidas por molécula de glicose que entra na célula. No processo de produção de ATP, o oxigênio é levado pela corrente sanguínea para ser o aceptor final de elétrons na cadeia de transporte de elétrons, e o dióxido de carbono, que é produzido como subproduto, é liberado. O objetivo da respiração celular é transferir a energia dos alimentos que nós comemos diariamente para o ATP, o qual os nossos corpos podem usar. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima, galera.